A produção de café descafeinado pode ser revolucionada em um futuro próximo. O IAC, Instituto Agronômico de Campinas, faz pesquisas para levar ao consumidor um café naturalmente descafeinado. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Júlio César Mistro, que é pesquisador do IAC. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite para a gente falar sobre o café descafeinado naturalmente. Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, o JR Agro fica disponível, um novo episódio fica disponível nas plataformas digitais da Record TV e agora a gente tem também em formato podcast. Júlio, além, evidentemente, da produção, o que muda em relação ao café descafeinado que já é disponível no mercado? A vantagem dele é que ele já sai da planta sem a cafeína. Não há necessidade de você enviar o café para a indústria fazer essa remoção da cafeína. Tá? Ele não altera em nada do café que já é produzido no campo. A única diferença que ele vai proporcionar é já o grão não produzir a cafeína. Porque hoje o café descafeinado ele passa por um processo industrializado, né? Como é que é feito? Exatamente. Há dois tipos de remoção da cafeína feita pela indústria. É a remoção via solvente orgânico, solvente químico, e o segundo método é a remoção via água. Né? No Brasil, aí vamos por 95% do café descafeinado é via solvente químico. A indústria manda o café verde para tirar a cafeína, ela utiliza o solvente orgânico, só que a desvantagem é que, além dela tirar a cafeína, ela tira outros componentes químicos do grão que dão qualidade à bebida do café. Já a remoção via água, ela não dá esse problema. Né? Só que Mas ela não tira odor? Não. Qual que é o problema da água? O problema da água, em primeiro lugar, no Brasil não tem indústria que remova a cafeína via água. Tem que mandar para o México ou para o Canadá. Então já tem um custo aí do transporte, de impostos. Né? E você pensando numa agricultura sustentável, meio ambiente, né? Hoje a água é um tema bem... Não precisa nem entrar no detalhe, né? São essas duas vias que são utilizadas no Brasil para a remoção da cafeína. Fora do Brasil, o método mais utilizado é o Swiss Water, que é a remoção da cafeína via água. Como é que vocês chegaram a esse café descafeinado naturalmente? Ele é uma mistura de espécies? Não. Esta pesquisa, ela começou em 1999 com a pesquisadora do IAC, a mentora de tudo isso, a Maria Bernadette Silvarola. Eu entrei nesse programa em 2014, tá? Então ela começou a procurar, a pesquisar, a estudar um conjunto de plantas lá no IAC, no nosso banco de germoplasma, que veio da Etiópia. Então ela acreditava que dentro dessa população de plantas de café arábica tivessem algumas plantas, ou pelo menos uma, que já no grão não possuía cafeína. E ela encontrou em 2003, tá? Em 2003, 2004. O que ela fez? Ela pegou essa planta da Etiópia, do banco de germoplasma, e começou a cruzar com plantas que são plantadas, cultivadas no Brasil atualmente. Desses cruzamentos saíram os filhos, e desses filhos ela começou a selecionar plantas produtivas e com ausência de cafeína. Tá? Uma coisa importante, acho que deixar bem claro, é que para um café ser considerado descafeinado, ele tem que ter no máximo 0,10% de cafeína no grão. Tá? Porque hoje um grão normal tem quanto? Se você pensar só no café arábica, que é uma espécie, ele tem no máximo 1,2% de cafeína no grão. Se você pensar na outra espécie de café, chamado conilon ou canéfora ou conilon, ele chega até 2,4%. Então esses cafés comerciais que a gente compra no supermercado, ele é uma mistura, uma blendagem de café arábica com o conilon. Nessa blendagem, então você mistura 1,2 com 2,2, 2,4, vai estar girando em torno de 1,7, 1,8. Né? Mas vamos pensar só no café 100% arábica, que ele tem no máximo 1,2. Que é um café de melhor qualidade, né? O arábica, teoricamente, Sim, né? é de melhor qualidade, tá? Esse café arábica que a gente toma, 100% arábica, ele tem 1,2% de cafeína no grão. E aí esse vai ter menos de 0,10. Ele varia. A gente tem algumas plantas candidatas, né? Então começa de 0,03% até 0,10%, que é o limite para você desconsiderar um café descafeinado. Já o café solúvel, ele é considerado um café descafeinado até 0,30% de cafeína no grão. Mas é uma outra conversa.
Tá? Certo. E tem a classe também, tem a classe do descafeinado e tem a classe dos baixa cafeína, ou low cafeína, que varia entre 0,11 a 0,60% de cafeína. Tá? Agora, você me falou, aí são mais de 20 anos de estudo. Quando é que isso vai estar disponível efetivamente para o consumidor? A gente está na fase final dessa pesquisa. O que é a fase final em pesquisa em café arábica? Apesar de a gente falar final, são mais de 7 a 9 anos de pesquisa aí para frente. Né? Então, essa fase final é a que a gente chama de testes regionais. Então, a gente pega um conjunto de plantas que são pré-candidatas a virarem uma cultivar, testa esse conjunto de plantas em 2, 3, 4, 5 regiões produtoras de café no Brasil, tá? E aí sim faz uma seleção final, né? Então, nesse conjunto de plantas só vão ter as plantas descafeinadas, mas a gente vai estudar outras características como produção, que é importante, né? Não adianta ter um café descafeinado, só que produz muito pouco, né? Então, você tem que ter uma produção aí compatível com a média de produção brasileira. Esses testes regionais são mais 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. Para chegar na prateleira mesmo, a gente calcula entre 10, máximo 12 anos. 2033, 2035 mais ou menos. Mais ou menos. Claro, pode antecipar ou como pode postergar um pouco. A matriz já se tem. Tem. Então a gente está testando justamente qual ou quais dessas plantas que vão se tornar uma cultivar comercial. São quantas plantas? 13. 13? 13. Todas arábicas? Todas arábicas. Não tem nada de canéfora, conilon ou robusta por meio. Todas elas vieram, foi uma específica que você falou que veio da Etiópia. A Etiópia é o berço do café, né? É lá que o café nasce naturalmente. Exatamente. Né? A gente chama no melhoramento de plantas, é o centro de maior diversidade genética da espécie. Né? Então foram 3 plantas que a Bernadette denominou de AC1, AC2 e AC3. Né? O AC quer dizer Alcides Carvalho, que foi o maior pesquisador científico de café no mundo. E ele era do IAC. Ele montou toda a programação, todo o programa de melhoramento genético de café no IAC no Brasil, foi ele que montou, foi Alcides Carvalho. Entendi. E aí você... Em homenagem, a doutora Bernadette quis contemplar essas 3 plantas da Etiópia com o nome dele. A fase atual qual é? Nesse momento, o que vocês estão fazendo exatamente? Estamos começando ao plantio desses experimentos regionais, testes regionais. Em quais regiões? A gente vai encontrar 2 ou 3 em São Paulo, mais 2 ou 3 em Minas Gerais. Que são os grandes centros, né? Exatamente. Você tem produção de café em várias partes do Brasil. Sim. Mas a nossa hoje... intenção, dependendo do número de mudas, a nossa intenção é plantar 2 experimentos, 3, 4, aí vai depender do número de mudas que a gente vai obter para fazer esse estudo. Mas no mínimo 2 locais, né? No mínimo. O pessoal pensa que é fácil, né? Chega lá, plantou, agora você tem aí, já são mais de 20 anos, colocando mais 10, mais de 30, né? Infelizmente, o desenvolvimento de tecnologia, nesse caso uma cultivar de café arábica, ela é longa mesmo. Tem que ter paciência, persistência, né? É um processo árduo mesmo quando você faz a seleção no campo, né? Estava falando aí em cerca de 50 anos, vocês conseguiram dar uma reduzida? O prazo normal para você desenvolver uma cultivar de café arábica, né, são 50 anos. Né? Porque quais são as variáveis? É clima, solo, o que é? Também. Né? Para você selecionar um material de uma geração para outra, no café arábica, você leva 6 anos. Já em cultura anual, como soja, arroz, trigo, né, você leva 1 ano. Né? E para você estabilizar a parte genética da planta, para ela ficar uniforme, você leva 8 gerações. Se cada geração você leva 6 anos, 8 vezes 6, 48. Isso se não tiver nenhum problema climático por meio, que nem você falou, seca, geada, etc. Então, o normal aí, 48 anos. Agora deve sair um café mais barato, descafeinado, pensando no café descafeinado, arábica, que também é um pouco mais caro, mas assim, deve sair um café descafeinado mais barato do que o que a gente já tem no mercado hoje, pelo menos é o esperado. Na teoria. Então aí a pesquisa não pode, né, determinar quanto vai custar esse café, mas pensando que você não vai ter que mandar para a indústria remover a cafeína ou por solvente químico ou por água, na teoria é para ser mais barato do que o atual. Claro, você tem que agregar um pouco de valor nesse café para o produtor. Senão não faz sentido ele produzir. Exatamente. Ele tem que ter algum tipo de... Porque vai ser uma novidade,
para você botar lá, você tem que ter um diferencial, e esse diferencial é financeiro, né? Exatamente. Agora, quanto vai custar não é a gente que regula, né? A gente só põe a tecnologia na mesa. Aí da mesa para o outro lado, infelizmente não é a gente. Se fosse a gente, poderia ser de graça, né? Até agora, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Dificuldade é justamente essa parte aí, por ser uma espécie perene, o café arábica, é esse tempo longo aí você tem que percorrer, né, para você fazer uma seleção, pular de uma geração que a gente chama F1, F2, F3 até F8. Então F1, F2, o F2 está altamente segregante e o F8 está altamente uniforme. Então para você partir do F2 até o F8, são muitos anos aí, são 6 por geração. Então é aí que foi a maior dificuldade. Mas o que foi feito agora? A gente está abreviando esse tempo, que a gente está clonando essas 13 plantas para justamente já partir para os testes regionais. Tá? Então a gente vai dar um corte aí nessa cadeia, nessa linha do tempo. Só lembrando que o Brasil é o maior produtor mundial de café, né? Então, assim, está no lugar certo. E a gente tem pesquisa também, né? Isso prova. Sim, sim. Porque em lugar nenhum do mundo você tem o café naturalmente descafeinado. Não. Inclusive, essa descoberta da Bernadette, junto com o Paulo Mazafera, da Unicamp, em 2003, 2004, teve uma altíssima repercussão mundial, né? Saiu na revista Nature, foi explosiva a descoberta. Só voltando um pouquinho, você citou isso no começo, que ela foi uma espécie da Etiópia, que ela já tinha um baixo teor de cafeína, mas aí foi misturada a outras espécies para baixar ainda mais a cafeína ou para se adaptar ao solo brasileiro, às características brasileiras? Na verdade, não foi a Bernadette que trouxe, né? Então, esse germoplasma, o IAC, recebeu da Costa Rica na década de 60, tá? As duas espécies que ela trabalhou para fazer o cruzamento são arábica, tá? O que ela tentou fazer? Então tem a cultivar comercial, que é plantada atualmente. Ela é produtiva, alto vigor, baixo porte, grão grande, etc, etc. Essa planta da Etiópia, ela é pouco produtiva, pouco vigorosa. Assim, graças a Deus, a única coisa boa dela é que ela não tem cafeína no grão. Então, ela é zero cafeína? É 0,07. É bem pouco. Que é o AC. Né? Então o AC1, 2, 3 tem 0,07% de cafeína no grão. Então ela fez esses cruzamentos para o quê? Para transferir esse gene do AC1, do descafeinado, para as cultivares comerciais que tem 1,2% de cafeína no grão. Né? Do cruzamento, como a gente, saem os filhos e nesses filhos ela foi selecionando, procurando, né? Quem que é o filho aí, se ela pudesse falar, né? Quem que é o filho? Levanta a mão. Quem que é o filho aí filho pródigo. Quem que é o filho aí que tem 0,07% de cafeína e produtividade acima de 30 sacos por hectare? Entendeu? Tem essa questão também. Então ela foi selecionando, né, uns métodos de melhoramento clássico até chegar nesse conjunto de plantas que eu acabei de citar, que são 13. Né? Quando isso já estiver em escala comercial, qual é a expectativa de produção? O primeiro critério nosso dessa pesquisa, claro, né, é a cafeína. Né? O segundo critério foi a produção. Não adianta você ter um café descafeinado, naturalmente, mas a produtividade baixa. A gente tem uma produtividade já experimental, né? Então a produtividade experimental ela é diferente da comercial. Por isso que a gente tem que fazer esses testes regionais para ver qual que é o potencial produtivo dessas plantas em diferentes regiões no Brasil. Porque pode ser que não compense. Então, pode ser que nem café especial. Hoje, café especial, né, ele é caro porque a produção dos melhores cafés, né, é baixa. Né? Então, você paga um diferencial, você tem um café de qualidade altíssimo, café especial, só que a produção é baixa. Voltando para o descafeinado, a gente espera que ele tenha uma produtividade aí boa. Como eu falei anteriormente, a produtividade experimental em Campinas, né, onde a gente fez as seleções, ela variou entre 30 sacas a 60. Tá? Isso é uma boa produção? Ótima. Né? Pensando em Brasil, sim. E a média brasileira de arábica está em torno de 27, 28 sacas. Né? No Brasil. Certo. Por hectare. Por hectare. Por hectare. Tá? Então a gente levou as plantas descafeinadas e que atingissem no mínimo aí 30 sacos por hectare. Agora o segundo passo, o passo final, né, é essa parte de testes
regionais, onde a gente vai ver se a produção, a produtividade observada em Campinas, se ela repete nessas regiões produtoras de café. Vamos imaginar que não se repita, seja 25 sacos por hectare. Mas hoje tem muita gente produzindo café com baixa produtividade, mas você tem um outro diferencial na planta que compense a baixa produtividade, como eu falei dos cafés especiais. Né? Então, às vezes a planta produz, a gente tem o exemplo clássico do geisha, né? Que é uma planta voltada para cafés especiais e ela produz pouco, só que a saca dela é tão cara que compensa a baixa produtividade que ela possui. Mas eu acredito aí que o café descafeinado, naturalmente, ele vai ter uma produtividade mínima aí de 30 sacos por hectare. E quais são as características desse café? Além, obviamente, de ser descafeinado, mas assim, você tem uma característica de sabor, de aroma? O restante é tudo igual aos cultivados comerciais, tá? Ela tem uma certa tolerância à ferrugem. Isso aí vai depender muito também da região onde ela vai ser cultivada, né? Dependendo aí dessas 3 plantas, ela tem plantas lá de fruto grande, fruto médio, maturação tardia, maturação precoce, maturação média. Então é normal. A única diferença dela com as comerciais é realmente em relação à cafeína. O resto, o manejo cultural dela, adubação, poda, controle de praga e doença, é igualzinho às cultivares que são hoje plantadas no Brasil. Nem Catuaí, Mundo Novo, Batã, etc. Lembrando que o café descafeinado é importante para quem, principalmente para quem tem algum tipo de intolerância à cafeína, algumas doenças que a pessoa não pode consumir cafeína, ou até para quem quer simplesmente tomar um café à noite, né, porque a cafeína dura ali umas 4 horas o efeito no organismo, né? Ótimo ponto que você tocou. A gente estava esquecendo de falar dessa parte de saúde, né? Realmente é esse alvo, né, que você falou, que vai ser voltado esse café descafeinado para pessoas com problema de labirintite, problemas estomacais, gastrite, arritmia cardíaca. Já tem estudos aí nos últimos anos mostrando que a cafeína, no caso do café, né, que está no café, faz mal para a gestante. Então tem muitos médicos hoje já indicando para a gestante que gosta de café para ela consumir o café descafeinado, né, que a gente encontra no mercado. E também para outro tipo de público que quer tomar café às 5 da tarde, às 8 da noite e tem medo de ficar com insônia, ter uma qualidade de sono atrapalhada. Então, o café descafeinado também seria voltado para esse tipo de consumidor. Para mim, a cafeína não faz problema, viu? Eu posso tomar café às 10 da noite, 1 litro, que eu durmo que nem... Não, eu não durmo se eu tomar essa. Para mim, cara... Mas você sabe que tem um estudo na USP, nutricionistas da USP fizeram um estudo, que eles mostram que, inclusive, um dos grandes pontos positivos do café é a concentração de antioxidantes, né? E o café descafeinado, ele tem mais antioxidantes... Igualzinho. Não, ele tem até mais antioxidantes nesse estudo da USP. Ele oferece mais antioxidantes do que o café normal. E se misturar com leite, potencializa ainda mais. Aí são aqueles estudos, né, tal, a gente revelou recentemente no Jornal da Record. Agora, explica para mim como é que é o trabalho do IAC. Como é que vocês desenvolvem esses trabalhos? Como é que funciona o IAC? O IAC, né, que fica em Campinas, é um instituto de pesquisa ligado à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E ele desenvolve, o carro-chefe do IAC realmente é desenvolver cultivares, mas temos outras áreas dentro do IAC, né, que trabalham com pesquisa, a parte de solos, a parte de fitopatologia, a parte de climatologia, pós-colheita, fisiologia, etc, etc, etc. Tá? O IAC ele foi criado por Dom Pedro II para trabalhar com café. Tá? Então lá no IAC a gente tem o café, tem a cana, tem o milho, tem o feijão, tem os citros, né? Seringueira, tem várias culturas. Né? Então cada departamento, cada centro tem o seu produto principal. Né? Então a gente tem um centro de café, chamado também Alcides Carvalho, que fica lá em Campinas, na Fazenda Santa Elisa, e dentro da Fazenda Santa Elisa tem outros centros de outras culturas, e fora do IAC tem a parte de mecanização, que é em Jundiaí, tem a cana, que é em Ribeirão Preto, tem os sítios, que é em Cordeirópolis, tem a seringueira, que é em Votuporanga. É uma rede aí de pesquisa que, desde 1887, né, que trabalha em prol na agricultura paulista, brasileira e mundial.
Ele é 100% custeado pelo governo do estado? É 100% estadual o IAC. Ele pertence ao governo do estado? Pertence ao governo do estado. Certo. Como é que funcionam os projetos? Como é que vocês aprovam esses projetos? Tem dois caminhos, via pública e via iniciativa privada. Né? A via pública, você tem várias agências de fomento, né? Não só para o Instituto de Pesquisa, mas para a universidade também. Então tem a FAPESP, tem o CNPq, tem a CAPES, tem a FINEP. E foi bom você tocar nesse assunto também, que eu estava esquecendo. Né? Eu queria agradecer também ao consórcio de pesquisa Café do Brasil, que financiou e continua financiando esse projeto desde seu início. Também a FINEP, a CAPES e a FAPESP. Né? Existem outros financiamentos ali para alguns projetos específicos. Isso. Existe uma captação de recursos. Isso. Então a gente escreve projetos, submete a essas agências vão aprovar ou não, aprovando uma liberação de recursos para você tocar essa pesquisa. Esse caminho é via agência de fomento público. E tem as parcerias privadas, né? Público-privado. Você procura um parceiro que esteja disposto a investir no seu programa, no seu trabalho, a conversa, quanto vai investir, quanto que vai retornar para ele, e aí você fecha um projeto no mesmo molde, mais ou menos no mesmo molde das agências de fomento do governo, e vem recurso para o seu programa via iniciativa privada. Maravilha, eu agradeço muito sua presença. Eu que agradeço de estar aqui falando sobre a pesquisa, né? É uma parte muito importante no Brasil, não só para a agricultura, mas para qualquer área, né? E da gente estar falando aí sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Bernadette, né? Começou lá em 99, sobre o café naturalmente descafeinado, que eu acho muito importante aí para a população brasileira e mundial. Muito obrigado. O JR Agro está chegando ao fim, mas eu lembro que todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, um novo episódio fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. Tem também agora formato podcast. Obrigado a todos, até a próxima.